uma boa tarde para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Que Deus seja grande nessa tarde, na sua casa, na sua vida, no seu coração. Que a luz do Espírito Santo esteja em todos, assim como está em nós. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Que Maria também nos acompanhe neste momento. Entre na casa de todos nós, junto com a Trindade, como você citou, para nos levar a compreender a palavra. E é muito importante, o tema nos chama a atenção. É um tema propício, é um tema amável, é um tema dócil, é um tema saboroso. E na verdade é um tema dos céus, dos céus, dos céus. Maria e a Trindade Santa. A Trindade Santa e Maria. Meu querido e minha querida, eu peço que você realmente esteja com o seu coração nesse momento como recipiente. Sabe aquele momento que você lava a louça, que você areia e deixa brilhando e põe ali para secar e está pronto para colocar ali um suco, uma água gostosa, aquele recipiente? Que o seu coração esteja assim, prontinho. Pois essa tarde, como nas bodas de Caná, o Senhor quer preencher, quer fazer algo novo acontecer na sua vida, na nossa vida, em todos nós. Por isso eu quero que você ouça aquilo e o que esse texto, que quando o anjo diz às igrejas de Sardes, Esmirna, as igrejas, quando o anjo visita as igrejas em Apocalipse, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, somos igrejas militantes, morada, templo do Espírito Santo. Por isso, vamos abrir o nosso coração nessa tarde, é muito importante, e vamos mergulhar no pano de fundo, naquilo que o Senhor, um pouquinho do que o Senhor quer dar para nós, para que nós no final possamos orar, clamar, entregar, e o Senhor voltar os seus olhos para nós e nos abençoar. Então assim, que você possa, aí você fala assim: mas Edinho, eu conheço essa passagem, já li ela muitas vezes, já ouvi dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Eu vou dizer para você que sempre o Senhor quer renovar. Uma coisa é saber, uma coisa é ouvir, outra coisa é praticar. Outra coisa é abrir as cortinas para começar uma nova encenação, aonde o Senhor vai mostrar, dar a você, a mim, a nós, uma nova visualização das suas coisas. Por isso o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 1, do versículo 28 a 38, e a sequência nós veremos depois, nós podemos nesse momento ouvir, para ver aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ouçamos. Entrando, o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significava semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas. Não temas, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás, darás à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono do seu pai Davi e reinará eternamente na casa de Jacó. E seu reino não terá fim. Maria pergunta ao anjo: como se fará isso? Pois não conheço o homem.
Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo, veja, o Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o anjo afastou-se dela. Meu querido e minha querida, é muito importante tomarmos consciência disso. Que essa Maria, que propõe ali, que dá o seu sim no Novo Testamento, como narra São Lucas, essa nova mulher, se um dia, lá atrás, no início de todas as coisas, o mal, a desgraça, o pecado, achou uma porta para entrar e conseguiu ludibriar a mulher, a primeira mulher, a Eva, Deus, na sua infinita sabedoria, o Senhor de todas as coisas, vendo que a Eva, a primeira mulher, foi enganada, ludibriada, e ele achou nela para entrar a maldade, todo o pecado, toda as mesquinhez que há no mundo hoje, os ciúmes, as brigas, as contendas, as guerras. Se achou uma porta para entrar por ela, Deus, na sua infinita sabedoria, ele faz uma promessa àquela mulher. E ele chama ela de mulher. E Deus diz à mulher, lá em Gênesis 3, versículo 15. Quando o Senhor fala: porém, por que fizesses isso? Porém, ódio. Veja, porém, o Senhor está falando no futuro. Porém, ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência, demônio, e a descendência da mulher. O Senhor ali, ele faz uma promessa de pôr no futuro ódio entre as duas descendências, a da serpente e a da mulher. E a promessa do Senhor aí se vem a partir dos longos dos tempos. O Senhor, quando ele faz a promessa, e nós vemos a partir daí no livro de Isaías, no capítulo 7 do livro de Isaías, isso mais de 500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. O profeta Isaías recebe de Deus e pronuncia a Acás. E pronuncia um novo tempo, algo novo que viria a acontecer pelo sim de uma outra mulher, de uma mulher. E Isaías narra no capítulo 10, ou melhor, no capítulo 7, de 10 a 14, diz o profeta Isaías: o Senhor disse ainda a Acás: pede o Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja do alto. Acás respondeu: de maneira nenhuma, não quero pôr o Senhor à prova. Isaías respondeu: ouve, casa de Davi, não vos basta fadigar a paciência dos homens, pretendei-me cansar também o meu Deus? Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. O profeta narra isso mais de 500 anos antes de Cristo. E é tão interessante que começamos a ver a partir daí. Agora veja, o que é preciso entender para os racionais, porque a palavra do Senhor diz que o homem racional,
O ser humano que age pela razão, ele é incapacitado para compreender as coisas espirituais. Ele não está pronto para receber as coisas do Espírito, porque ele anda na razão, diz São Paulo nas suas cartas. Portanto, é preciso entender que esse fato não é uma história, um conto ou uma novela fabricada nas grandes mídias, de uma história da carochinha de Joãozinho e Maria. Não, isso é um fato, porque a palavra do Senhor, ela é cáusula pétrea. Nada muda desde o princípio ao fim. É o mesmo Senhor de ontem, de hoje e de sempre. E o Senhor, ele faz essa promessa. E anos depois, mais tarde, o profeta Isaías pronuncia, testificando, mostrando que Deus faria isso mais de 500 anos antes. É importante entender que hoje há muitas preocupações, desavenças, brigas, discussões de quem é Maria, quem não é. Ah, ela é isso, não, ela não é isso. Ah, eu não aceito, ah, eu aceito. Ah, eu concordo, o outro eu não concordo. Ah, mas ela não teve só Jesus como filho, ela teve mais filho. Meu Deus. Quantas discussões desnecessárias. Se ela é santa, se ela está no céu. Se não está no céu. Se ela teve mais filho ou não teve mais filho. Acaso a mãe, por exemplo, de um presidente, vamos pegar o do país hoje, Bolsonaro tem vários irmãos. A mãe dele deixou de ser mãe dele porque teve outros filhos. Ela perdeu o privilégio de ser a mãe do presidente porque teve outros filhos? Não. O que mudaria isso? O que testifica isso? O que muda isso dentro do privilégio que ela teve? Que não foi dado a nenhum profeta e nenhum apóstolo e nenhum outro homem e pessoa na Bíblia. Esse privilégio de ser a mãe de Jesus. O que muda isso? Ah, ela não está no céu, ela está no céu, ah, não está ainda, ela dorme no pó da terra. É discussões desnecessárias. Veja, Dimas, o bom ladrão, chamado bom ladrão, lá na cruz, depois de cometer atrocidades, olhou para o Senhor e disse: lembra de mim quando estiver no teu reino? Jesus disse para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus não falou para Dimas: vou escolher um lugar, aguarda aí que eu volto buscar você. Não, hoje mesmo. Se o Senhor Jesus deu para Dimas um lugar no mesmo dia, com ele no paraíso, aonde ele colocou a sua mãe. É tantas coisas desnecessárias. Enquanto muitos estão brigando, se aceita ou se não aceita, se não concorda ou se não concorda, o primeiro mandamento está ficando em segundo plano. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O que está faltando naqueles que se intitulam cristãos, independente da sua denominação, daquilo que você segue, você ama, você respeita, você compreende. A fé não é colocada como um sistema de termômetro. Deixa eu medir para ver como é que está a sua fé. Não. É o amor, o termômetro aonde Deus olha se eu sou cristão. Se eu realmente compreendo, tudo está baseado em um só mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e ponto final nesse quesito. As brigas, as discussões, se é ou não é, como deixa de ser, deixa o Rei dos Reis, o Juiz do Juiz, o Senhor dos Senhores testificar lá na frente. O que cabe a nós é olharmos, é seguirmos os passos. E aqueles que foram tidos como setas que nos indica o caminho.
placa numa BR, quando eu estou dirigindo, que eu vou lá para São Paulo, eu preciso ver as placas. Esses irmãos, assim como Maria, tida no Evangelho, são setas que nos indicam o caminho, como muitos que se tornaram grandes homens, grandes mártires, grandes mulheres, que reconhecidos e reconhecidas por Deus e pela igreja. Nós olhamos que, se olhar aqui no Evangelho, nós vamos ver que Maria já estava nos planos de Deus, estava no sonho do coração de Deus. Quer dizer, eu pude estar no sonho de Deus, você, nós, minha Maria, ela estava no sonho, nos planos de Deus. Tanto é que o profeta Isaías narra, anos, centenas de anos antes, uma virgem dará à luz a um filho. E esse será assim. E o profeta narra. Há tanto que o profeta Isaías narra também que este filho, ele seria maltratado, desfigurado, irreconhecível. Ele seria escalpelado, nenhum osso quebraria, mas ele ficaria irreconhecível. Por aqueles que ele veio buscar, assim o maltrataria. O profeta narra tudo isso centenas de anos antes. E ele diz, uma virgem vai dar à luz. Entender que Maria, dentro da Trindade, e a Trindade com Maria, é compreender que assim como nós, eu e você, ela é filha do Pai. Ponto. Filha do Pai. Aquela menina de lá de Nazaré, de uma comunidade pobre, simples, vivendo ali um povo temente a Deus. E mostra ela temente a Deus pelos fatos que vamos narrar na sequência. E aquela menina recebe essa grande incumbência. Filha do mesmo Deus, humana como nós, mas recebeu uma grande incumbência. Veja, alguns na Bíblia, alguns teólogos comparam Maria como a lua. Como a lua. A lua, segundo a ciência, é um planeta escuro. Escuro. Né? Trevas. Mas, à noite, a lua aparece no céu, no escuro. Lá nos céus dos céus aparece a lua. Mas então, e esse brilho dessa lua? De onde vem? Então, os teólogos da igreja comparam a Nossa Senhora à lua. Todo o brilho que a lua tem, segundo a ciência, é reflexo do sol. Portanto, todo o brilho e toda a grandeza e aquilo que exala de Maria é do seu filho Jesus. Porque é o sacrário vivo. É o templo vivo. E o sacrário, quando você entra na tua igreja, está lá o sacrário, não tem uma luzinha do lado? Maria é o sacrário vivo. Ela transmite, ela ilumina, porque nela, por ela, aconteceu aquilo que no prólogo do capítulo 1 de São João, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. O verbo era a luz dos homens, que vindo ao mundo, e o mundo não o reconheceu. Veja, o verbo era luz. Essa luz foi gerada no seio de Maria. Agora é importante entender que muitos hoje se intitulam, eu quero entender a questão do Espírito Santo. E o que, querido e querida? Se o Espírito Santo é Deus e ele é Deus, e muitos hoje batem no peito dizendo que prega, que fala e que está ungido, que está ungida no Espírito Santo, e chama Maria de uma qualquer, coloca defeitos, maltrata, chama de vários nomes pejorativos. Que Espírito Santo é este? Que Espírito Santo é esse? Pois Isabel, cheia do Espírito Santo, só se era outro. Se o Espírito Santo de hoje não é o mesmo de Isabel,
então vamos entender que está certo. Então esse que hoje critica, que desce a lenha no nome de Maria, que faz dela uma qualquer, aí eu vou dizer, você não está certo, que é outro Espírito Santo, não é o mesmo de Isabel. Porque o Espírito Santo que encheu Isabel disse que honra receber na minha casa a mãe do meu Senhor. Que honra estar perto de mim a mãe do meu Deus. Veja, Isabel colocou Deus no seu lugar, que é acima de todas as coisas. A mãe do meu Senhor, disse Isabel. Mas mostrando a alegria de receber junto dela a mãe dele. Isabel diz, antes de falar isso, e a palavra fala que ela falou em alta voz. Está escrito em todas as Bíblias, a não sei que a sua seja diferente. Em alta voz, ela proclama, bendita és tu entre todas as mulheres. Ela não falou que era diferente das outras mulheres, não. Maria também, uma mulher, filha do Pai, assim como você e como nós. Isabel disse, bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É uma honra ter na minha casa a mãe do meu Senhor. Agora é interessante olharmos a anunciação do anjo. O anjo veio por conta própria. Antes dos que criticam, antes daqueles que querem defamar, que querem apedrejar e achar e colocar termos e formas pejorativas, aquela que é chamada a mãe de Jesus, antes, olhe para o anjo. O anjo diz, ave cheia de graça, ó mulher abençoada, como está em outras tradições. Ó abençoada, ó cheia de graça, que é a mesma coisa. O Senhor é contigo. O anjo disse isso. Ó abençoada. E hoje, outros fazem diferente. Agora o interessante é que o anjo veio por conta própria? Não. Ele veio amando de Deus. Deus deu uma incumbência a ele. Agora é impossível eu dar uma incumbência para você e falar com o teu pai. Eu preciso que você dê um recado meu para o teu pai. E não falo para ela o que eu quero que ela fala para o pai dela. Impossível. Portanto, antes foi Deus que proclamou. Foi Deus que disse, faça isso e fala para ela que eu estou com ela. Foi Deus que disse que ela era abençoada antes do anjo. E antes daqueles que não aceitam. Meu querido e minha querida, a questão quando olhamos Maria, filha do Pai, e neste momento, quando o anjo relata e diz a ela que ela seria a mãe do Salvador. O anjo fala com ela. E veja, os anjos, ele vem e trabalha desde o início. Nós olhamos no Velho Testamento, ao Novo Testamento, os anjos em formas visível em muitos lugares, a Bíblia narra, e em outras formas, em forma de luz, apareceu e falou com muitos. E o Senhor diz lá em Êxodo 23:20, vou enviar meu anjo adiante de ti, dizendo para o povo, para te conduzir ao lugar que te preparei, está de sobreaviso na tua presença, ouça o que ele te diz. Depois em Apocalipse nós vemos, quando os anjos descem das igrejas, e ele diz, aí termina dizendo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o anjo diz à igreja de Sardes, é uma igreja viva, mas estás morta. Então os anjos sempre esteve anunciando e trazendo mensagens. E foi um anjo que chegou e disse aquilo que Deus antes dele disse. Então antes daqueles que apontam em formas pejorativas a Maria, lembre-se que Deus falou antes. Deus proclamou bem antes. É importante tomarmos esse entendimento. Mas o interessante é que nesse momento, quando o anjo relata ali aquela que era a filha do Pai, veja, a filha do Pai, Maria,
humana como nós, a filha do Pai, naquele momento ela diz, lá no versículo 38, ela fala, de Lucas 1, diz Maria, então Maria disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Naquele momento, ela se torna a esposa do Espírito Santo. Nesse momento, ela passa, naquele momento, a estar ali, girando. Nós somos criados, porque precisamos da intervenção humana para sermos criados no ventre da nossa mãe. Jesus foi gerado. Naquele momento, ela passa a ser ali a esposa do Espírito. Espírito Santo. Filho do Pai e esposa do Espírito. Uma grande graça, uma grande força naquele momento quando o anjo começa a trabalhar nela. Ela se torna recipiente do Espírito Santo. Esposa do Espírito. Querido e querido, é interessante quando Maria diz, eis aqui. Quantas vezes nós diante de Deus não podemos olhar para essa fala de Maria, dizer, Senhor, eis-me aqui, faça em mim também a tua vontade. O problema é que muitas pessoas hoje até fazem, Senhor, olha para mim, e o Senhor olha, faz o que eu quero, Senhor. Mas e o que eu quero, meu filho? É muito pesado para mim. É muita responsabilidade, Não, Senhor, esse negócio de viver a simplicidade, a humildade, a compreensão, o respeito, a oração, a mansidão, é muito. O mundo está oferecendo coisas, Senhor, é extravagância, é a correria demais, é o ter, o ser, o poder, Senhor. Faz em mim, Senhor, que eu possa viver bem, que eu possa ter alegria, que eu possa ter paz, que eu quero, e o Senhor também quer. E Ele diz, e o que eu quero? Esse é o ponto. Maria disse, eis-me aqui, Senhor. A questão é, nós, que somos templo, morada do Espírito, nós estamos fazendo também como Maria a vontade do Espírito? É uma pergunta muito importante que nós temos que refletir no nosso coração. Por isso que o anjo diz, lá em Apocalipse 3, por isso, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça. Abra os olhos. Paulo vem falar que nós somos bons para ouvir em uma das suas cartas, mas somos maus para praticar a palavra de Deus. Maria, ela clama, eis aqui a serva do Senhor, a serviçal. Eis aqui aquela que me chamou para o trabalho, para a missão. E qual é a sua missão? Ser mãe? Como que você está sendo mãe? A sua missão é ser uma profissional na empresa que você trabalha? Como que você é profissional? Tu é uma ótima estudante? Como que você está estudando? Tu és um ótimo gerente na empresa, meu amigo? Tu és um ótimo pai? Como? Essa missão que... tu tens a missão de levar, de pregar. Tu tens a missão de trabalhar para a construção de um reino, de uma cidade, de uma família. Qual é a sua missão? Maria diz, eis-me aqui, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Por isso que Jesus vem dizer em João 14, 23, aquele que me ama e ama a minha palavra, eu virei nele. Então quer dizer o quê? Aquele que me ama e ama a minha palavra, eu darei sabedoria, eu darei força, eu darei inteligência, eu darei visão, eu livrarei, eu colocarei meus anjos para limpar as eiras e nada acontece, porque aqueles que eu escolhi e aqueles que são fiel a mim, eu serei fiel a ele. Pois a caminhada com Jesus é uma troca. Sim, e o exemplo de Maria, né? O sim que Maria deu para o anjo, para o Senhor, de forma unânime, né? E imediata, quando ela diz o sim
para o anjo, fala: faça-se em mim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela diz isso ao anjo, mas ao Senhor ao mesmo tempo, porque como você trouxe, o anjo foi enviado por Deus, né? Foi para passar a palavra e a orientação a Maria. Então foi o sim de Maria. O sim de Maria foi um decreto para a nossa salvação. Foi ele que abriu para nós a vinda do Senhor, né? Possibilitou o gerar de Cristo no ventre dela. E o nosso sim para Jesus, para o Cristo, para o Filho de Deus, né? Para o Emanuel, é a nossa salvação. Então a salvação foi possibilitada. E para nós salvarmos-nos, nós temos que dar o nosso sim para Jesus, convidar Ele para entrar no nosso coração, seguir as palavras dele. E assim como Maria, e fazer assim como Maria, seguir os passos dela como serva do Senhor, ela como mãe, ela como esposa, porque Maria traz em toda a sua caminhada e relata em toda a Bíblia uma fidelidade com o Senhor, porque ela guardava tudo no coração dela, todas as coisas que aconteciam durante o crescimento de Jesus, desde o momento que ela disse o sim para o anjo, ela foi guardando em seu coração. Ela foi sendo fiel à palavra de Deus. Ela foi acreditando, se mantendo firme no que o anjo veio falar para ela, veio contar para ela o que ia acontecer com o filho dela, as provações que ele ia passar, tudo o que ia acontecer. Então ela guardou no coração de mãe. Ela foi fiel integralmente ao Senhor. Ela não teve medo, ela não titubeou. Ela se impôs e ela foi. Né? Ela acreditou no Deus dela, no Deus que ela servia, que ela amava. Então, assim como Maria, se nós pensarmos dessa forma, né? Se nós semearmos Maria em nossos corações, as ações dela, né? A forma como ela foi cristã, a forma de como ela teve a relação dela com Deus, de devoção, de paciência, de integridade, né? A forma que ela agiu com Cristo, né? Respeitando, entendendo quem Ele era, mas ao mesmo tempo tendo a posição de mãe, né? Como ela foi em todo o percurso dela, testemunhando, sendo testemunho vivo da palavra do Senhor, né? Não deixando ações que pudessem contradizer o que ela era. Então, se nós semearmos as ações de Maria, como ela redigiu a sua vida, né? Como ela fez, nós vamos colher Jesus, porque Ele é fruto do ventre dela, né? Nós escolheremos Jesus por quê? Porque assim como Maria, nós respeitamos o Senhor. Assim como Maria, nós acreditamos nos milagres que o Senhor pode fazer. No que Ele pode transformar em nossa vida quando ela acreditou no primeiro milagre. Que Ele poderia, que Ele era capaz, que ele estava assim pronto para transformar água em vinho. Então, assim como Maria, crer integralmente no Senhor. Sem titubear, sem questionar, né? Quando Jesus, aos 12 anos, some 3 dias e eles afoitam atrás dele. Eles encontram ele no templo pregando e ele responde para ela, né? Que ele estava tratando das coisas do Pai. Então ela entende, ela sabe o que ele estava fazendo, ela entende a importância de não, assim, trazendo o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Assim como diz o mandamento, ela amou o próximo no sentido, ela entendia o que o filho estava fazendo. E assim, nessa ação de Maria, nós também temos que agir assim, não atrapalhando o trabalho do outro, que é orientado por Deus, que é ordenado por Deus. Então, se nós temos, como você traz, né, vários pensamentos, várias situações, vamos entrar no âmbito de sabedoria, reflexão, analisar realmente o que eu estou expondo, o que eu estou de forma pejorativa xingando a mãe do Senhor, falando coisas que não condizem. Realmente é isso que eu sinto? Como é que está a minha relação? Então, assim como Maria, temos que praticar essa fidelidade em nossos corações para com o Senhor. Essa certeza de que Deus age nas nossas vidas, já agiu e vai agir sempre. Que Ele sempre vai estar conosco. Porque Maria, quando
vem o decreto do rei para matar todas as crianças, ela e José se encaminham para o Egito, né, para longe. Então ela leva Jesus, e não só Jesus, o seu filho, ela leva Deus consigo, acreditando na proteção do Senhor, que eles não iam ficar desamparados, sem medo, sem questionamentos. Ela vai. E nós levamos o Senhor para todos os lugares que nós vamos, sem medo, com certeza. A gente leva o Senhor para o nosso trabalho, para a nossa escola, para as nossas festas, pelos nossos lazeres. A gente leva o Senhor do nosso quarto, onde nós acabamos de orar, para a sala. Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida, até no chuveiro, no banheiro. Ele está conosco integralmente 24 horas das nossas vidas. Nós levamos Jesus conosco em todos os lugares, assim como Maria fez. Então, seguindo os exemplos da mãe, nós temos o filho mais perto. Nós olhamos para o filho com esse mesmo olhar de admiração, certeza, verdade, bondade, humildade. Maria, desde o momento que relata o anjo, aqui em Lucas 1, um pouco à frente do que nós lemos, no versículo 48, quando Maria diz: porque olhou para a sua pobre serva. Aqui Maria age com humildade, entende que ela era uma pobre serva, que assim como nós, ela era humana, ela tinha os seus defeitos, ela não era um ser divino como Deus, né? Ela entendeu que ela não era maior que o Senhor, ela não era maior que o Filho que ela estava gerando, que o Espírito Santo. Então ela se entra num estado de autorreflexão. Senhor, graças a Ti. Ela glorifica o Senhor. Ela glorifica o Senhor com a alma dela. Senhor, graças a Ti, porque olhou para mim, a sua pobre serva. Então nós olhamos para o Senhor assim: Senhor, obrigada por olhar pela Tua pobre serva, pelo Teu pobre servo. Ou não, nós agimos com arrogância, com ignorância para com o Senhor. Agimos da forma que você trouxe, né? Senhor, faça isso para mim. Mas o que eu quero, meu filho? Você vai fazer? Não quero. Então você age com humildade de reconhecer o quão nada nós somos perante a Deus, com as nossas atitudes pode não estar agradando o Senhor. Se nós queremos a graça, nós queremos hoje na nossa vida, mas nós não fazemos por onde. Nós agimos numa controvérsia ao que o Senhor prega, o que a palavra do Senhor nos traz. Então temos que trazer essa reflexão para nossos corações. Se nós humildemente estamos aceitando o Senhor no nosso coração e vendo Ele assim como Maria fez, assim como Maria traz para nós. É interessante você falar isso e acabei me levando novamente ao versículo 38. Ela fala: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Aí olha o versículo 48, quando você fala: ele olhou para a minha pobreza, para a pobre serva. Por isso, desde agora me proclamarão bem-aventurada. Desde agora para sempre me proclamarão bem-aventurada. Quando ela dá o sim naquele momento, ela se coloca em prontidão como servo do Senhor. Faça-se em mim. Muitas vezes estamos na igreja num grupo de oração, lá no grupo onde você trabalha, num grupo, seja ele da ECC, do ECC, da Pastoral da Família, entre tantos grupos e outras denominações, e formamos um grupo para trabalhar para o Senhor. E o que acontece? Há uma disputa de ego, de poder, de ser do que eu sou isso, eu sou aquilo, eu só trabalho. É uma disputa para ver quem é que manda mais. É tanto cacique dentro da igreja que os índios sumiu. Procura índio, não acha mais os índios que formou aquela tribo grande para cantar ao Deus da luz. Acabou, porque é muito cacique, todos querem mandar disputa de poder. Uma disputa do eu sei, do eu sou, do eu posso. Olha o que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Veja, por que falamos Maria na Trindade, a Trindade com Maria? Porque o Deus onipotente, todo o poder é dele. Na sua onisciência, o Deus onisciente fez onipresente no seio de Maria. Esse mesmo Senhor. E esse mesmo Senhor, ele está vendo hoje as disputas. Veja,
Maria, quando disse o sim, observa isso. Maria, quando dá o seu sim, eis aqui então a serva do Senhor, faça-se em mim, então ela respondeu para o anjo. Naquele momento, ela sabia de todos os riscos que ela ia correr. Ela sabia de todos os riscos, porque na época era complicado demais, porque as meninas, as moças, era como se fossem escondidas. Algumas tradições de denominações de estados, como os vemos lá fora, as mulheres usam burcas. As meninas eram escondidas. Era para manter uma tradição, porque elas eram prometidas já desde criança. Tinha uma questão de promessa ali, de casamento. Era quase um contrato, não podia ser rasgado. E aquele contrato era para ser rasgado, era em forma de, como se fosse um divórcio. O contrato já estava valendo na promessa. Então as meninas eram muito escolhidas. Ela sabia de todos os riscos, porque ela ia aparecer grávida. Os riscos da perseguição, os riscos dos olhares, os riscos das fofocas, os riscos, todos os riscos, todos e muito mais, até mesmo risco de morte. Ela sabia disso. O ser humano de Maria conhecia e sabia dos riscos, e mesmo conhecendo, ela se propõe e diz: eis aqui a serva do Senhor. Hoje, querido e querida, precisamos trabalhar numa comunidade, trabalhar num grupo. Temos uma missão. Não dá. Mas é a missão que nós temos do grupo para trabalhar na igreja. Muito difícil, sabe por quê? Eu tenho um compromisso, eu tenho uma festa. Eu não posso, porque nesses dias eu faço tal coisa. Não. É muita coisa. Eu já tenho muita coisa na minha vida. É casa. É meu trabalho, eu gerencio uma loja, eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer isso, é muita coisa para mim me comprometer. Aí, até mesmo porque, daqui a pouco vão me chamar de beato, ou de beata. Vão falar que eu sou fanático, que eu estou bilolando, que eu estou seguindo isso, seguindo aquilo. Vão falar que eu estou ficando maluco só porque eu fiz a opção. Esse negócio de ser cristão, eu sou cristã, eu creio em Deus, mas na minha casa, eu assisto missa na televisão, ainda bem que fala que assiste, porque não participa, né? Eu assisto, é um ser cristão sem viver o comum, sem estar junto, como a Isa vai colocar daqui a pouco, sem estar junto, sem estar unido, sem viver a igreja na unidade. Maria, ela dá o seu sim, conhecendo os seus riscos, até as burburinhas. Se eu fosse parar na minha caminhada que eu comecei lá em 1990, se eu fosse parar por causa das flechas, dos estilingue, sabe, aquele que estaca, aquelas mãos que aponta, aquelas fofoquinhas, eu já estava parado há muitos anos atrás. Eu não estava mais na caminhada, eu tinha parado de falar que Jesus te ama. Eu já tinha parado. Não é muito para a cabeça. O Edinho, corta esse rapaz que ele não serve. Corta, Edinho. Volta o Edinho novamente. Corta ele de novo. Corta porque ele não serve. Porque o Edinho. Volta o Edinho. Eu já tinha parado. Ser cristão, tomar a posição e de assumir Deus, de fazer alguma coisa. Ser cristão hoje não quer dizer que você tem que ser bitolado. Não quer dizer que você vai execrar o lazer, o passeio, uma festa, uma dança da tua vida. Não! A única diferença do ser cristão é ser diferente. Estar no mundo, mas não sou do mundo. É dar testemunho, é fazer o máximo para mostrar para aqueles que não conhecem Deus que você tem Deus. Ser cristão é fazer a diferença no mundo de hipocrisia, no mundo de manequim, no mundo de acusação, de condenação. Ser cristão, a posição de não é fácil, e Jesus não falou que seria fácil. Mas não impede você de ser alegre, de passear, de sorrir, de brincar, de conversar coisas, mas tomar cuidado com as palavras que saem da boca, é policiar. 24 horas, como diz o Dunga da Canção Nova, é o PHN todo dia, é policiar. É estar olhando para dentro de si. Maria conhecia os riscos e mesmo diante dos riscos ela disse sim. Agora, quantos dizem sim? Se eu for nominar quantos que começaram comigo e parou,
E parou, estão parados. Notícia, mas cadê fulano? Parou. Edinho, mas cadê? Parou. Quantos de... Mas graças a Deus que tem muitos que estão firmes, fervorosos também, graças a Deus por isso. Mas veja, nós temos que entender que essa fala de Maria nos traz um entendimento. Era uma menina temente a Deus de Nazaré, uma cidade de Nazaré, uma cidade já que ali baixa, uma cidade de um povoado pequeno. E Deus olhou para Maria com um olhar de misericórdia. Ela dá a luz ao Criador. E veja o privilégio, e nos braços dela estava o Criador. E é fato, o Criador. Aí eu vou dizer, ela é mãe de Deus. Alguns dizem, não, Maria não é mãe de Deus, porque Deus já era Deus antes de Maria. Sim, mas ele tomou a forma humana em tudo, menos no pecado. E ele veio nascer de uma mulher. Se não fosse mãe, a Bíblia não podia narrar todas mãe de Jesus. Não estaria escrito Madre de Dios. Não estaria em nenhuma Bíblia que ela é a mãe de Jesus. E Jesus é Deus. Então Maria, mãe de Deus. Ela carregou no colo, amamentando, ensinando a falar, caminhando, cuidando do Criador. E Jesus, o Criador, sim. Porque João narra, no princípio era o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus. O verbo se fez carne, se fez carne no seio de Maria e habita entre nós. E no verbo nós vemos a glória de Deus. Portanto, Maria, nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum discípulo ou profeta, ou que seja, os apóstolos, ninguém teve o privilégio, nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, ninguém teve nessa vida, nessa terra, o privilégio de segurar nos seus braços o Criador. De durante 30 anos conviver. Jesus começou a missão dele a partir dos 30. E nesse tempo todo, na convivência, quantas coisas, quantas histórias. Ela do lado convivendo com aquele que ela chamava de filho. E aquele que chamava ela de mãe. Meu querido e minha querida, é muitas brigas doentes, desnecessária, porque falta amor. Quando tem amor, tudo acontece. Certa vez alguém brigou comigo que eu tinha uma medalhinha de Nossa Senhora no pescoço. E mandava, tira esse ferro do teu pescoço, tira e não sei o que. Eu falei, mas peraí, não está te incomodando, eu gosto. Ah, mas isso aí é ferro. Eu falei, você tem razão. Ah, graças a Deus, tomou consciência. Eu falei, sim. Pode fazer uma pergunta? Pode. Você me ama como eu sou? Não, com esse ferro não. Então afasta de mim espírito mau. Porque o Espírito Santo, ele ama, ele compreende, ele respeita, ele dá entendimento, ele dá afago. O Espírito Santo acolhe. Por isso essas brigas de quem é, o que deixa de ser, foi assim, não é assim, é assado, não é assado, está no céu, não está no céu, é isso, nada vai adiantar. Porque o que prevalece é o amor. Eu sou o servo. Somos realmente, estamos vivenciando a Trindade Santa? Estamos realmente bebendo a Trindade como ela deve ser bebida, vivenciada como deve ser vivenciada? É fácil? Claro que não é fácil. No dia a dia não é fácil. Mas é preciso entender que quando ela disse, eis aqui a serva, ela conhecendo os riscos. E esse grande privilégio. É tão lindo quando nós olhamos, quando Maria entra na casa de Isabel. No versículo 41, Maria sauda Isabel. Veja, palavras. Maria cumprimenta a sua prima. Saudar é cumprimentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Como é que tá? Oi, 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 beleza? É um cumprimentar. Digamos, não sabemos como é, mas provavelmente
oi prima, boa tarde prima, bom dia prima. Alguma coisa dentro disso. Maria sauda Isabel. Agora entenda, todas as Bíblias diz, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria. Ouviu. Então Isabel não estava na sala e na cozinha quando ela entrou. Devia estar em outro cômodo, ou lavando roupa, ou lá fazendo alguma coisa, varrendo a casa. Isabel apenas ouviu. A criança estremeceu de alegria no seio de Isabel, que era João Batista. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A questão é, quando abrimos a nossa boca, nós levamos o Espírito Santo para as pessoas? Maria levou. O cumprimento dela levou Deus para a prima. E hoje o que nós vemos, aquele não presta, aquela não presta, aquele não serve, esse não serve, olha, aquele... Nós temos acusações demais. Nós muitas vezes temos o martelo de juiz para dizer quem está certo, quem está errado. Nós condenamos as pessoas, nós somos levados muitas vezes a falácias, a fake news, a diz-que-me-diz-que. E muitas vezes não proclamamos. Então veja, na nossa língua não baila o Espírito Santo, mas baila o perneta. O perneta, ele baila, ele dança carnaval na língua de muitos daqueles que se intitulam cristão, independente da sua denominação de religião. Só o fato de apontar e criticar porque o outro ou a outra é assim ou deixa de ser, não tem o Espírito Santo, porque cabe ao cristão, aquele que se intitula cristão, ser como Maria, simples, e nas suas palavras levar Deus. Quando ela cumprimenta, Isabel ouve, diz a palavra, e ficou cheia do Espírito. Agora é interessante, cheia do Espírito, ela grita em alta voz. Em alta voz para mim é gritar. E ela diz, talvez até como eu falo, porque eu tenho uma voz meio assim estridente, tanto quando eu vou pregar em algum lugar por aí, eu uso pouco microfone, dependendo do tamanho. Então, de repente, Isabel levanta a voz e diz, bendita és tu. De onde me vem a honra de vir na minha casa a mãe do meu Senhor? Então veja, Maria, aquela humana, como eu e você, filha do Pai, teve um privilégio que ninguém teve, se torna a esposa do Espírito. E neste momento, quando ela diz, Isabel diz para ela, honra de vir na minha casa a mãe do meu Senhor. Ela não falou aquela que traz o Senhor, aquela que foi incumbida para segurar, não, a mãe do meu Senhor, como narra em várias passagens. Como o profeta Isaías diz, darás à luz a um filho, então quem dá filho é mãe. Um filho, o progenitor é o Espírito Santo. Então veja, nesse momento ela passa a ser mãe do filho, filha do Pai, esposa do Espírito e mãe do Filho. Quer privilégio maior? E mantendo toda a sua humildade, e foi nos ensinando a viver a fraternidade. E Jesus, Deus, sim, porque Isabel disse, a mãe do meu Senhor. Tomé cai ao joelho diante de Jesus e diz, meu Senhor e meu Deus. E Jesus diz para ele, crê porque me viu. Bem-aventurado aqueles que crerem sem precisar me ver. Veja, a importância de entendermos que grande seta, que grande placa que nos mostra e que nos ensina o caminho. Como nós temos que tomar posse. Somos bem-aventurados, somos abençoados. Veja, a pergunta é, você crê? Veja o que diz o versículo 45. Isabel fala o que para Maria? Cheia do Espírito Santo, Isabel. Fala o que no versículo 45? Bem-aventurada, quer dizer, bem abençoada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Veja, se hão de cumprir. Lá, Isabel já estava dizendo, cheia de Deus, profetizava. Isabel, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, diz,
Bem-aventurada, abençoada é você que acreditou, que disse o sim, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. A questão, meu querido e minha querida, quando você ouviu que Deus é na sua vida, que você pode apostar, que você fique tranquilo, que você acredita que vai cumprir o que Deus falou na sua vida? Tomamos posse que Deus vai nos livrar do perigo? Ou somos daqueles que entramos numa igreja ou diante de uma oração, ouvimos, fique tranquilo, assim, 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 a palavra está dizendo isso, e quando saímos dali, e aí? Ai, não sei, acabei de orar ali agora, mas eu estou. Como que nós somos? Olha que lindo! Bem-aventurado és tu que acreditou, vai cumprir o que da parte do Senhor te foi dito. Mas a gente acha lindo que no versículo 52, Maria mostra algo interessante. Derrubou do trono os poderosos e exalta os humildes. Ela está dizendo, ela vem mostrar, ela vem dizer nesse versículo, que é no coração da humildade, como diz o vídeo dessa semana, que mora a força de Deus. Que é no coração da humildade, que é uma oração que sobe ao céu. É no coração da humildade que as bênçãos pairam, que as bênçãos e a promessa de Deus se concretizam. Por isso, Paulo diz lá em Tiago 4, ou melhor, na carta aos Tiago, quando ele relata no capítulo 4, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Maria nos dá um recado aqui. Ela mostra diretamente para nós. Sim, e Maria nos leva a uma junção e um termo que você nos apresentou em vários vídeos seus, que é as 3 irmãs gêmeas. Maria nos leva às 3 irmãs gêmeas. E quais são elas? A obediência, a humildade e a unidade. A humildade você acabou de nos trazer. Como a humildade de Maria, quando ela fala, porque olhou para sua pobre serva, eis aqui a serva do Senhor. A obediência, quando ela cuida do Senhor, quando ela cumpre de forma singela e quieta no seu coração, guardando tudo no seu coração, fazendo a palavra do Senhor acontecer. É quando ela cuida de Jesus, quando ela obedientemente aceita todas as coisas que vêm contra ela, as dificuldades, os olhares tortos, tudo que vem contra ela por ser a mãe de Deus e por estar naquela situação de gerar um filho que entre aspas, né, seria visto como uma pulada de cerca, porque ela era prometida a José, mas aí o Senhor vem e manda o anjo falar com José e ele assume isso. Então ela, antes dela saber que o Senhor ia falar com José também, ela assume isso, ela é obediente, ela é firme. Então ela é obediente, ela é humilde e ela nos traz a unidade quando o próprio Senhor vem nos trazer que ela vivia em unidade, em comunidade cristã, junto com os apóstolos, junto com Cristo. Após esses 30 anos dela cuidando de Jesus, e quando ele começa a trabalhar, ela continua em unidade com o Senhor, ela continua presente, né? Relata em várias ocasiões que Maria está junto aos apóstolos. E é muito bonita essa unidade. Por quê? Porque diz na palavra do Senhor que os apóstolos se reuniam e junto com ele as mulheres, Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, né, Maria mãe de Deus. Então ela estava ali em unidade, né, vivenciando todas as dificuldades, onde vamos ficar, como vamos fazer, estão nos perseguindo, qual vai ser, como a gente vai sair dessa, não, como a gente vai agir dessa forma ou daquela, escutando o Senhor, em obediência ao Senhor, ao Filho dela, a Jesus que estava ali, as orientações, ouvindo a palavra, né, compartilhando da sabedoria com eles, escutando quando Jesus pregava, quando Jesus falava. Então, tinha essa junção. E após
em Atos dos Apóstolos, muito obrigada por trazer aqui para mim, em Atos dos Apóstolos diz muito isso, quando no primeiro capítulo, versículo 12 ao 14, diz assim: voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Quando em Atos dos Apóstolos nos traz isto, mostra que era algo frequente, porque eles perseveravam. Então eles perseveraram várias e várias vezes, unanimemente, unidamente, em unidade, todos juntos. E Maria estava no meio deles. Então ela se fazia presente ali. Ela também, como serva do Senhor, queria escutar a palavra do Filho, queria conhecer mais das coisas que o Senhor promete, da salvação. Então Maria nos ensina a unidade, de estar firme, de estar perseverante em Cristo, em Deus. E Maria também, ela nos traz um olhar de humildade, de obediência e unidade, quando na cruz ela vê o seu filho naquele momento tão difícil, tão duro, né, para uma mãe ver o seu filho ser crucificado, seu filho ser machucado, enfiado uma lança em seu coração. Ela olha para Jesus e Jesus olha para ela persevera com Jesus, ela olha ali na cruz a contemplação do símbolo de vergonha que era ser crucificado, né? É a pior condenação que tinha, né? Aos bárbaros, aos piores ladrões, era a crucificação. Então ela vê o filho dela ser levantado no madeiro, assim como Moisés fez com a serpente, e ela vê aquele símbolo de vergonha, de punição, virar um símbolo de salvação, transformar e fechar e selar o cumprimento do que o anjo veio trazer para ela, do que o Senhor tinha prometido. Então no coração dela, ela via aquilo quieta, calada, ela olhava, ela sentia em seu ser, ela sentia as dores que o filho sentia, porque ela era o filho dela, era o Senhor, mas era o filho dela. Então ela sentia junto com Cristo, assim como Simeão fala para ela quando Jesus é apresentado no templo, que uma lança transpassaria o coração dela. E na cruz, a lança foi transpassada no coração de Jesus. Então aqui nós entendemos a ligação de Jesus com Maria. Que o coração do filho também era o coração da mãe naquele momento. Que a mãe sentia as dores do coração do filho. Que o sangue derramado na cruz também tinha o DNA de Maria. Também fazia parte de Maria. Também era ela, em toda a sua obediência, se doando para nós. Porque ela cuidou, ela foi obediente, ela aceitou em seu coração. Ela aguentou aquelas dores. Então nós, no momento de dificuldade, nós não aguentamos as dores. Nós fraquejamos, nós desistimos do Senhor. Nós desacreditamos de tudo que Ele nos prometeu. Nós esquecemos da promessa e voltamos atrás, nos arrependemos. Não, assim como Maria, nós temos que seguir os passos delas, de aguentar firme todas as provações, toda espécie de dor que sofremos por estarmos em Cristo, por crermos em Cristo para a salvação vir. Nós muitas vezes temos que passar por esses momentos firme para que a salvação venha, para que a libertação venha, para que a promessa se cumpra em nossas vidas. Então, se a gente está passando por um momento difícil hoje, futuramente, amanhã, daqui a pouco, o Senhor vai cumprir a promessa em nós. Porque nós, assim como Maria, vamos passar tudo isso em Cristo, em Deus, em fidelidade com o Senhor. Nessa união que as três irmãs gêmeas nos trazem, na obediência, na humildade e na unidade. Maria nos ensina, assim como ela, a ser fiel
a nos manter centrados e fortes na palavra do Senhor. Ela confiou na palavra do Senhor trazida pelo anjo. Ela acreditou na palavra do Senhor e o verbo que se faz carne, Jesus, ela acreditou em Jesus. Então nós temos como cristãos que acreditar na palavra do Senhor, que hoje se materializa na Bíblia. Então tudo que o Senhor nos orienta a fazermos, nós fazemos, obedientes como Maria. Se o Senhor nos orienta a não fazermos, nós não fazemos, obedientes como Maria, humildes, de coração humilde, entendemos que nós somos servos do Senhor, nós não somos maiores que Ele. O poder é dele, mas a servidão no sentido não pejorativo, que a gente verá, servo, uma palavra que se tem trazida como pejorativa, mas é uma honra você ser servo do Senhor, o Senhor gerir os seus passos, você ser serviçal do Senhor, você trabalhar para o Senhor, Ele que te orienta os caminhos que você deve ir, Ele que diz onde você tem que ir, assim como uma empresa que tem um líder e não um patrão, porque um líder, ele anda junto com você, ele te ensina, ele te mostra, e não um patrão que só te ordena, que não está nem aí para você. Senhor, como um líder de nossas vidas, ele nos instrui em cada setor que melhor nos encaixamos, para o bom funcionamento da empresa, que é o corpo de Cristo. Por quê? Porque nós somos membros do corpo do Senhor, assim como a palavra traz. Então temos que seguir o exemplo de Maria para colhermos Jesus, colhermos a salvação. Por quê? Porque ela foi um grande exemplo de serva. E é tão interessante, você me faz voltar ainda ao versículo 38 agora. Por quê? Porque quando ela diz aqui, não é? Faça-se em mim segundo a sua palavra. Olha como é forte isso. Faça-se em mim segundo a sua palavra, Maria diz. Em João 15:7, diz o Senhor: se permanecerdes em mim, diz o Senhor, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, isso vos será feito. Veja, Maria diz aqui: faça-se em mim segundo a sua palavra. Meu querido e minha querida, vamos observar o peso, a pergunta que temos que fazer nessa tarde. Temos essa mesma gana e essa mesma verdade, palavras de fidelidade, saída do fundo do coração para dizer: Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E confiar que esse amor de Deus vai abençoar, vai mudar a minha sorte, a minha vida, a minha família, os meus estudos, a minha empresa, a minha vida sentimental, material, profissional, familiar, social. O Senhor vai curar as minhas feridas. Eu confio realmente que esta palavra, sendo o verbo, o próprio Cristo, como diz a Isadora, ele se materializa dentro daquilo que eu quero. Mais um recado de Maria, então, para nós. Lá no capítulo 2 de João, quando na festa das bodas de Caná, ela olha para a dificuldade da festa. Ela olha para aquela dificuldade tremenda da festa e acaba o vinho. Imagina uma festa sem bebida, sem um suco, sem um refrigerante, sem as Coca-Cola da vida, sem as coisas. Imagina comer as coisas no seco. Ela olhou aquilo e a alegria da festa, ela olhou e chegou no filho e disse: acabou o vinho. Ele disse: mulher, símbolo de mulher, senhora. Mulher, lá atrás, você busca o entendimento, quer dizer senhora, é um sinal de respeito. Ele diz: mulher, isso não compete a nós. Minha hora ainda não chegou. Mas ela sabia com quem que ela estava falando. A ela foi relatado, como diz em capítulo 2, versículo 19 de Lucas, diz assim: Maria conservava todas as coisas, as palavras, meditando no coração. Ela guardava e ela sabia com quem que ela falava. Primeiro, era o filho. Segundo, ela sabia que ele era Deus, que era a promessa, que era o Salvador. Ela olha e diz: a hora de Maria é fazer a hora do filho. O filho vai fazer a hora e o pedido da mãe. Mas o interessante, quando ele diz para ela:
minha hora não chegou, ela vem falar para você e para mim hoje, nessa tarde. Ela falou lá na festa, se a palavra tem poder na tua vida, se você realmente vem dizer para mim que a palavra do Senhor é, e você acredita nela, como eu tenho buscado acreditar todos os dias da minha vida, se você realmente vem dizer como cristão, que você crê na palavra do Senhor, que a palavra de Deus é para você palavra viva, que a palavra do Senhor é verdade, ela é cura para todos os males, que a palavra do Senhor, ela pode mudar e restaurar tudo aquilo que está estragado, apodrecendo, e vivificar para uma vida de paz. Maria diz o que ela disse para os discípulos, para os serventes da festa: fazei tudo o que ele vos disser. A questão é, estamos fazendo o que Jesus pede? Ele diz, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis tudo. Eu permaneço no Senhor ou me envergonho do Senhor? Eu permaneço no Senhor, mas tenho vergonha de rezar um Pai Nosso, ou de fazer a minha oração, porque eu vou esconder ali. Eu permaneço no Senhor ou num restaurante que eu não tenho coragem nem de abaixar minha cabeça e agradecer pelo alimento. Eu não agradeço pelo ovo, pela banana, pela linguiça, enfim, pelo feijão, ou eu não agradeço. Ou eu reclamo daquilo que o Senhor me dá no dia a dia. Eu não agradeço pelo corpo, pela vida, pela visão. Enquanto reclamamos da banana, tem muitos comendo a casca. Enquanto muitos reclamam da casa que está morando, outros estão nas ruas, na sarjeta. Enquanto muitos reclamam da aparência, muitos outros estão sendo comidos por enfermidades em leito de hospitais. Somos filhos gratos. A gratidão faz parte do nosso coração. Maria disse, fazei tudo o que ele vos disser. Então veja, para Jesus fazer o milagre do vinho, fazer aquelas 6 talhas de quase 100 litros de vinho, ficar cheia, os discípulos, os serventes, deram várias viagens até o poço. Porque os poços ficavam mais ou menos entre 600 a 800 metros próximo às casas. Não podia ficar perto, por uma questão de higiene, e até mesmo aonde eles tinham lugar para se defecar, era um lugar afastado da comunidade, por causa dos lençóis freáticos. Então os poços eram longe. Quantas viagens deram eles? Ou eles vieram com um jarro de 100 litros na cabeça, de 60 litros na cabeça? Não, eles deram várias viagens para poder encher aquelas talhas. Nas viagens, eles devem ter reclamado, será que aquele cara está doido? Aquele Nazaré? Ele mandou dar água no lugar de vinho, encher de água, mas fizeram. Mesmo não entendendo nada, eles obedeceram o que ela pediu. Faça o que ele pede. E ele manda, enche as talhas de água. Mesmo não entendendo. Mas era vinho, ele manda por água, vamos fazer o que ele pediu. Nós mesmo não entendendo, estamos fazendo o que o Senhor pede? Estamos realmente fazendo aquilo que Deus pediu para nós? Ame. Não pague o mal com o mal. Se te passar a rasteira, calma, deixa que eu cuide, meus anjos cuidam para ti. A situação está difícil, as portas do emprego estão se fechando, confia, meu filho, minha filha. Se você crê em mim, eu vou quebrar os cadeados, vou abrir porta. Está difícil a sua vida sentimental, seja no casamento ou no namoro, confia, porque se é teu, você não perde. Vou abrir, vou quebrar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne para ti. É enfermidades, você confia que Jesus é o médico? Calma. Então confia, porque ele diz que aquele que crê é curado. Não foi isso que ele disse para o centurião? Cura, Senhor, ele está na minha casa. Distância, Jesus vá. Nem por onde eu andei vi tamanha fé. Voltou, o servo dele estava curado e ele foi pedir de longe. O centurião foi longe a encontrar com o Nazareno para pedir para alguém que estava na casa dele, lá atrás, lá na casa dele longe, enfermo. E quando ele chega, o servo dele estava curado. Ele foi pedir, foi buscar ajuda. Você confia quando alguém diz para você, estou orando por você? Estou diante de Jesus de joelho pela tua causa? Você confia que a oração da tua mãe
tem poder, que a oração do teu pai tem poder, que a oração do teu irmão tem poder, que a oração do teu amigo tem poder, desde que ele se prostra verdadeiramente diante do Senhor pela sua causa ou pela causa dele. Maria diz: fazei tudo o que ele vos disser. Agora a questão é eu perguntar para mim, é você perguntar para ti, é nós perguntarmos: estamos fazendo o que Jesus pede? Estamos amando, apesar das barreiras, das perseguições, de fofocas, de intrigas, de falsidades, de hipocrisia, de pessoas que passam a perna, de tantas falcatruas? Estamos amando? Estamos realmente amando? Estamos guardando a palavra do Senhor no coração e meditando, como diz Lucas 2, versículo 19? Maria meditava no coração todas as palavras. Você no dia a dia, no seu trabalho, no seu futebol, ou lá na sua maquiagem, no seu salão de cabeleireira, aonde você está, você medita a palavra do Senhor no seu coração? Você medita a palavra do Senhor quando há uma turbulência acontecendo no seu meio social ou dentro da sua própria vida, da sua casa? Maria meditava no coração, no silêncio do coração. Para muitas pessoas o silêncio é um sinal de repúdio. A pessoa não fala comigo. Respeita, porque aquele silêncio pode ser uma oração para você. Aquele silêncio, a pessoa pode estar diante de Deus pela sua causa. Nós sabemos que a palavra edifica. Palavra edifica, mas o testemunho arrasta. O que arrasta o teu irmão para vir para Deus com você é o testemunho que damos. Somos espelho no qual o outro pode dizer: aquela pessoa transmite Deus. Como Maria, ao cumprimentar Isabel ficou cheia do Espírito Santo. A questão nós temos que nos perguntar, por isso que muitas pessoas estão entrando num processo da descrença no tempo que estamos vivendo. As igrejas estão esvaziando, porque as pessoas estão preocupadas com as coisas presentes, as necessidades da hora, mas não estão viver com o Senhor. Está ficando algo, mas esse negócio de Bíblia, esse negócio de Deus, esse negócio de oração, as pessoas estão deixando, mas não olham para trás. Dirigem, esquece do retrovisor de parar, olhar para trás e ver como que é a história dos nossos antepassados, do seu pai, dos seus avós, e por que que você existe hoje. Alguém lá atrás na árvore genealógica foi firme, foi fiel. Alguém na árvore genealógica mantinha fé em Deus. Aí tu olhas para ti e te vê, puxa vida, tem um pouco, mas tenho Deus. Nossa, a minha saúde eu posso ver, posso falar, meu coração bate, meus raciocínios são lógicos, eu consigo pensar, eu consigo fazer uma conta de 2 mais 2, eu tenho uma cama para dormir, eu tenho um pão para comer, eu tenho esse processo dentro de mim, de uma reflexão. É preciso entender que antes de ficar com essa briga, e muitas vezes de autoacusações de quem foi que deixou perseguição contra aquela que é a mãe de Deus, eu sou alguém que entendi viver como ela viveu, e fazer o que ela fazia, e atender o que ela pediu. Fazei tudo o que ele vos disser. Meu querido e minha querida, no início dessa live, eu disse o que o Senhor Deus, lá quando o inimigo entrou no mundo para trazer a destruição, a morte, a inveja, o ciúme, a perseguição, a falsidade, a ganância, ele entrou por Eva. Ele achou uma mulher chamada Eva. E hoje ainda na Arábia, lá fora, em muitos países, é cumprimentado os reis, assim, bate a mão aqui e diz Ave. E mais tarde, bem mais tarde, quando o Senhor diz lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela.
Porém, se o pecado entrou por uma, Deus, na sua infinita sabedoria e amor, mantendo os olhos como privilégio para a mulher, como Deus sempre olhou, e a incumbência, a sensibilidade feminina com Deus ultrapassa muitas vezes a razão masculina. Como as mulheres têm afinidade com o Senhor. Bendito seja Deus por ti. Como as mulheres têm afinidade com Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, veio dar o troco e fez a salvação entrar por outra. Deus veio cancelar o que lá atrás o inimigo fez. Se ele usou uma para entrar no mundo, Deus usou outra para cancelar o que ele fez. E por essa outra, chamada que ele denomina Maria, a salvação vem. Mas ele, quando descobre o poder desse Jesus, ele trabalha, ele vai criando ambições, perseguição, e vai fazendo de tudo para destruir o Senhor. Ele vai fazendo de tudo para acabar com Jesus. Ele vai fazendo de tudo para destruir, e o inimigo começa. Aí pega ali Caifás, com a ganância de Caifás, a ganância daqueles profetas, daqueles fariseus, jebuseus, daqueles todos iseus, e começam a perseguir Jesus. E a perseguição aumenta, porque com 2 anos ele não conseguiu. Porque Deus mandou um anjo pegar Maria e levar para o Egito e ficar longe. Quando Herodes manda matar tudo, Jesus estava longe, ele foi para longe, foi nos braços da mãe. O Criador foi nos braços da mãe para o Egito, para uma terra desconhecida, no meio de um povo desconhecido. E lá ela deu testemunho, como a Isa meditava ontem. Será que nós, no meio de pessoas desconhecidas, damos testemunho? Damos testemunho no meio daqueles que não nos conhecem? Ou somos como aquele pastor que dá um testemunho de que ele viajou para uma praia bem longe no Nordeste? E chegando lá, ele tomando, ele na praia, olhando, e os testemunhos dele fraquinho, e ele só enchendo a cara. Aí a pessoa que atendia ele falou assim: ei pastor, como é que tá? Bum! A cara dele. Será que nós olhamos que Deus está olhando para se somos realmente espelho e fazemos o que ele pede? Então, observe isso. Ele foi. E quando volta para o recenseamento, e ele imaginou que ele tinha matado o Senhor, porque foi mantido segredo, ele não podia saber. O anjo levou Maria e José lá para o Egito. Volta, Jesus cresce, e com 30 anos começa a missão, nos 30 anos, 3 anos, e ele persegue. Em Gênesis 3,15, porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E quando chega, ele consegue levar Jesus para a cruz, cantando vitória. Cantando vitória, ele levando Jesus cuspido, apedrejado, escapelado, e chegando na cruz. E ali sangram o Senhor. E ele ali, olhando, e ela olhando, ficou ali, olhando para o seu filho. O seu filho, quando olhava, ela viu o seu filho falar 7 palavras da cruz. E uma delas foi: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E a outra foi: mulher, olha o teu filho aí. E João não era filho de Maria. E João levou ela para casa. Se ela tinha tantos filhos, porque cadê os filhos que não estavam ali? Mas tudo bem, passa a régua nisso. Vamos brigar por isso. A questão é, olha o perfil da mulher dentro da Trindade e a Trindade dentro dessa mulher, que ninguém teve o privilégio maior. E ali na cruz, o inimigo achando que ele estava com a vitória. E foi na cruz, aonde, segundo como a Isa falava, a cruz era um símbolo de maldição. A cruz era a cadeira elétrica. Na cruz ia só aqueles malfeitores. Era aqueles que já era para a cadeira elétrica. A cruz era um símbolo da maldição. E na cruz, como Jesus diz, ele diz: assim como Moisés levantou a serpente no madeiro, o Filho do Homem será levantado no madeiro, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A mesma coisa. Jesus usou lá atrás, porque ele sendo Deus, ele disse que antes que Abraão fosse, eu fui. Então Jesus Deus. E ele narra isso. E na cruz o inimigo feliz, e foi ali sua derrota. Ali Jesus cancelou tudo que ele fez lá atrás em Eva. Ali na cruz, tudo que era impossível para nós tornou possível. Porque na cruz, Jesus pagou um alto preço pelo seu pecado, pelo meu pecado, pela minha dor. Na cruz, Jesus cancelou e tirou-nos da escravidão do inimigo. Na cruz, Jesus selou na cruz, o símbolo, como diz Paulo em Gálatas 6, os que me perseguem por causa da cruz, diz Paulo em Gálatas 6, fazem isso porque não querem ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, diz Paulo. Portanto, eu apresento sim a minha cruz, que caminha comigo já há quase mais de 30 anos, essa mesma cruz. Apresento sim e oro com ela. Porque Paulo falou, os que me perseguem por causa da cruz, fazem isso porque não querem ser perseguidos. Portanto, naquele momento, Jesus cancelou ali no sangue de Jesus, como diz Pedro, pelas chagas de Cristo nós somos curados. O inimigo se revolta, mas ele não podia fazer mais nada. Você compreende? Ele não podia fazer mais nada, porque ali estava a derrota, cancelou, Jesus massacrou, ele se irou. E ali naquele momento ele volta para a mulher. E ele precisa voltar no tempo. E fala, mas ele tem. Mas vem cá, onde ele estava que eu não consegui matar quando ele era criança? Mas vem cá, aí ele volta. E quem? Maria. Naquele momento, cumpre-se a profecia de Gênesis. Porque Maria diz aqui, olha o que ela diz aqui. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, versículo 48, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, a abençoada. Veja, naquele momento, concretiza-se o ódio a Maria e todos aqueles que reverencia o nome da mãe. Todos aqueles que guarda ela no coração, ele odeia. Ele odeia todos aqueles que amam a mãe de Deus. Porque foi por causa dela, e foi ela ouviu e cumpriu e fez tudo o que Deus pediu a mando do anjo, que ele não conseguiu destruir Jesus ainda pequeno. E Jesus conseguiu fazer a missão e cumprir a sua obra. E por que ele veio? O ódio dele perpetua. Portanto, todos aqueles que têm um veneninho de raiva ou qualquer acusação contra a mãe de Deus, têm uma pitada do veneno de Satanás. Me desculpe. Falta no coração amor. Falta no coração a sensibilidade de entender. Jesus é Deus. Jesus é a cura. Jesus é a libertação. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Jesus é a salvação. E eu respeito e amo a mãe dele. Você compreende? Eu respeito e amo a mãe dele. Você ama? Eu não guardo esse veneno de acusá-la, de colocar defeito e muito menos de menosprezar o nome daquela que foi tida como a mãe de Deus. Aquela que é filha do Pai, esposa do Espírito e mãe do Filho. Querido e querida, precisamos nos voltar nesse momento. E junto com Maria,
que aos pés da cruz via a lança entrar no peito do seu filho. Mas compreendendo, confiava na palavra do Senhor. Eu não sei qual é a sua dor. Não sei qual é a tua dificuldade. Eu não sei qual é a sua luta. Maria nos mostra. Imagine o coração dela naquele momento vendo o filho na cruz. E uma lança enfiando no seu peito. E mesmo assim ele mostrando o amor. Ela mantinha tudo no coração, como diz a palavra. Guardava, meditava tudo no coração. Nesse momento, dentro destas palavras, você consegue estar diante de Deus. Eu não sei qual é a tua causa. Qual é a sua luta? É pela tua empresa? É pela tua família? É pela tua saúde? É pelo teu filho, tua filha? É pelo teu pai, tua mãe, teu esposo, tua esposa? É pelo teu amigo, a tua amiga? Teu parente? Teu avô, tua avó? Teu neto, tua neta? Teu funcionário ou tua patroa? Eu não sei qual é a tua luta. É uma enfermidade que te machuca? É os medicamentos que você não suporta mais? É sua cabeça com opressão? Perturbação por causa de muitas coisas? São os medos que talvez tenha assolado o seu coração? As preocupações por causa da situação financeira? É preocupação por causa das coisas que estão apertando o medo do futuro? Não conheço o teu problema. Mas o Rei da Glória conhece. O Senhor dos Senhores. Aquele que tudo pode. E a mãe diz, faça tudo o que ele pede. E sabe o que Jesus pede para você e para mim? Confia em mim. A mãe, naquele momento, disse, fazei tudo o que ele vos disser. Cabe a mim, cabe a você, cabe a nós, nesse momento e nessa hora, pela sua causa, pela sua situação, pela nossa situação, fazer o que Jesus pede. É difícil? É difícil? Dê uma chance. Dê uma chance, confia. Confia, diz para o Senhor, como ela diz, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E sabe o que Jesus diz em Isaías 43? Eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti. Se tiver de atravessar as águas, estão contigo. Os rios não submergir, passar pelo fogo não vai te queimar. O Senhor está dizendo que não importa a provação, se você confia, Ele está contigo. E Ele disse, em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, pelo fardo eu vos aliviarei. A mãe está dizendo, faça o que Ele pede. Senhor, pela sua bondade e a sua misericórdia, tende piedade de nós. Sim, Senhor, eu quero entender e compreender. Quero, Senhor, que o poder da sua palavra venha quebrar, Senhor, todos os grilhões, dardos, flechas, pedras, acusações, engodo, mentiras, perseguições. Cura, Senhor, as feridas. Há muitos que clamam a Ti nesta hora. Estendei, Senhor, a sua mão e voltai a sua face. Tende piedade de nós. Senhor, queremos obedecer a voz nesse momento da mãe que diz, vamos fazer o que Tu queres. Piedade, Senhor. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que apurrinha, que maltrata, que destrói. Ó Deus, de bondade e de misericórdia, vem em nosso socorro, Senhor. Senhor, olha para nossas misérias. Compreendes que somos humanos, Senhor, mas diante de Ti nos entregamos.
e assumimos os nossos erros. Pedimos perdão ao Pai, perdoa-nos por todos os pecados. Maria, mulher, que desde Gênesis já é falada pelo Senhor, já é comentada pelo Senhor, já é mencionada pelo Senhor quando diz a serpente que porá ódio entre ti e a mulher. Maria que gerou Jesus em seu ventre. Maria que vem em Apocalipse como a mulher revestida de sol que pisa sobre a serpente. Maria que, por Deus, vem em nosso auxílio. Senhor, que nós podemos ser mais como Maria, fiéis, obedientes, com uma humildade sem igual, para que podemos entender e colocar a Tua palavra em vivência na nossa vida, para que todos os dias nós vivenciamos Tua palavra, para entendermos com humildade que o Senhor fará em nós a promessa, que o Senhor cumprirá em nós a promessa. Senhor, nós somos tão fracos, muitas vezes queremos desistir quando as adversidades vêm. Por isso pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, que nos dá força, que Ele seja maior do que a nossa carne, que a voz dEle seja maior que a voz da nossa carne, Senhor. Que a gente não dê ouvidos à nossa carne quando temos que dar ouvidos ao Espírito. Que o Espírito sempre vença, Senhor, porque nós queremos vencer. Nós queremos a Tua glória, a Tua graça, o Teu reino. Nós queremos Tu em nossas vidas. Por isso, Senhor, assim como semana passada, no sábado passado, a última live, nós Te convidamos, Senhor, para tomar posse da nossa casa, para estar presente nela. É um pedido que nós renovamos diariamente, Senhor, para Te demonstrar que a casa é Sua, nós somos Seus. Faça em nós segundo a Tua promessa, mas nós sabemos também que nós temos que fazer para Tu habitar. Então, Senhor, que nós sejamos revestidos de bondade, de coragem, para que no meio de tantos murmúrios e tantas flechas, nós apresentemos a nossa espada, que é a Bíblia. Nós apresentemos Tu, que é nosso escudo, o nosso Senhor, o nosso tudo, para que nós não nos vergonhemos de quem somos e de quem Tu és nas nossas vidas. Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Por isso nós pedimos pelo auxílio da Mãe, pelo olhar da Mãe em nossas orações. Por isso nós pedimos o auxílio dos anjos em nossas orações, dos santos. Senhor, sem Ti nós não somos nada, nada vezes nada, Senhor. É Tu que nos faz quem somos. É por Ti que nós temos tudo que temos, a nossa casa, as nossas roupas, as nossas cobertas. Senhor, olhe pelos aqueles que não têm. Olhe por aqueles que está faltando alguma coisa, que está passando necessidade, que precisa de Ti. Senhor, é com um coração caridoso, assim como o de Maria, um coração humilde, assim como o de Maria, que pedimos socorro. Nos ajude, Pai de toda misericórdia. E é com esse mesmo coração que Te louvamos e glorificamos e dizemos obrigada, Deus, por tudo que faz em nossas vidas. Senhor de divina e imensa misericórdia, bondade. Senhor, que é tudo, nós Te amamos muito e por isso nos entregamos a Vós perante essa oração. O Deus bendito e misericordioso, que honra nesta tarde, nesse início de noite, ter na nossa vida a Mãe do nosso Senhor, a Mãe do nosso Salvador. Que honra poder elogiar, poder dizer do carinho imenso que temos e pela gratidão pelo sim que ela deu por nós. O sim que a Mãe deu. Hoje podemos glorificar o Senhor pelo sentimento da graça, da libertação, da cura e da salvação. Obrigado, ó Mãe de Deus. Obrigado, Senhora dos céus. Obrigado, ó Rainha dos apóstolos. Aquela que traz na sua cabeça a coroa de 12 estrelas, as tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Ó Mãe Altíssima, Mãe amada, Mãe aventurada, Mãe do bom conselho,
Mãe do Criador. Ajuda-nos e ensina-nos a ser fiel como tu e fazer a vontade de Deus como tu. Cuida de nós e da nossa caminhada e da nossa vida espiritual, material, profissional, familiar e social. E aonde quer que esteja qualquer espécie de enfermidade, aponte para o seu Filho Jesus, como nas bodas de Caná mostrou a falta do vinho. Há muitas faltas, há muitas dores, há muitas dificuldades, desavenças, desamor, incompreensão e acusação. Olhai para o nosso país, a nossa pátria, os governantes, nosso presidente e todos aqueles que foram incumbidos de reger um povo. Cuida, Nossa Senhora, e ajudai-nos para que a promessa de Deus realiza a cada instante e nesta hora cheia de graça e de paz. Por isso, rendemos diante do Senhor, fazendo aquilo que a mãe pediu. Eu me uno a você, meu irmão e minha irmã. Nesta hora agora, com o seu coração, sua mão e a sua fé, rezo dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que as bênçãos dos céus venham sobre nós, pela intercessão de Santa Catarina, São Paulo e São Pedro, Santa Teresinha e Santa Rita, todos os anjos e santos do céu, nessa hora cheia de graça e de paz, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Trindade está em você. Muita paz e até o próximo. Beijo no teu coração, na tua alma e no teu espírito, e até o próximo.